trabalhos do nosso terceiro colóquio, um pouquinho de atraso, mas hoje, agora, nesse momento, a gente vai ter a mesa redonda, né, com a professora Ilka, vai falar um pouco sobre a Rede ETEC e Universidade Aberta, né, que são os principais fomentadores, né, da oferta de cursos à distância nas instituições públicas. Rede ETEC com cursos de nível médio, cursos técnicos de nível médio, que é o que o IFG tem trabalhado até o momento, desde 2010, e a Universidade Aberta do Brasil, que é um programa ligado à CAPES, para a oferta de cursos superiores de graduação e pós-graduação, né, com fomento. Né. A professora Ilka é graduada em agronomia pela Universidade Estadual do Maranhão, onde trabalha também como professora adjunta. Você ainda é presidente do fórum, presidente do fórum UAB, também participante do fórum da Rede ETEC, né? E trabalha com pesquisa em gestão de EAD, TICs, formação de professores em cursos intermediados por tecnologias educacionais, é vice-presidente do Fórum Nacional de Coordenadores UAB e vice-presidente do Fórum Nacional de Coordenadores Rede ETEC. Tá? Professora Ilka, por favor. Bom dia a todos e a todas também. A princípio, eu gostaria muito de agradecer o convite do professor Júlio. É sempre muito gratificante discutir algumas dessas questões que envolvem diretamente a nossa universidade e que, às vezes, nós ficamos alheios a essas mudanças que são imprescindíveis no Brasil e deixamos de lado na rotina do dia a dia. Então, por isso, parabenizar o professor Júlio e toda a equipe, né, por esse colóquio. Eu tenho feito algumas palestras em algumas instituições, no sentido realmente de trazer uma inquietação, de trazer momentos de reflexões. Eu até fiquei na dúvida, estava falando agora há pouco para Júlio, que eu não sabia quem que era o público, né? Acabei esquecendo de perguntar. Então, acabei estendendo um pouco a apresentação no sentido da gente falar sobre o que foi proposto, né, a Rede ETEC Brasil e a UAB, nesse cenário atual, o que é, qual o objetivo e como ela se apresenta atualmente. E também trouxe algumas outras inquietações que não estão desligadas desses dois programas, mas que diz respeito diretamente a algumas posturas metodológicas que as universidades e os institutos federais precisam tomar. Então, não sei qual que é o meu tempo, mas eu preciso que a gente também pense em essas questões da institucionalização da educação à distância, que ela passa muito por esse cenário atual, que é o fomento tanto pelo MEC quanto pela CAPES. Júlio já me apresentou, sou professora da Universidade Estadual do Maranhão. Atualmente, estou como coordenadora geral do Núcleo de Tecnologias para a Educação da UEMA. O nosso núcleo, diferente de alguns outros institutos, eles não configura somente como uma diretoria de EAD ou como núcleo de educação à distância. O nosso núcleo ele é um núcleo que atende a toda a intermediação tecnológica da universidade, tanto para cursos presenciais quanto para cursos à distância. E, nesse sentido, para curso à distância, com certeza, é uma priorização muito maior do núcleo por conta das demandas existentes no nosso estado para a oferta de cursos à distância. Atualmente, a gente tem 10.000 alunos de cursos à distância, tanto de cursos técnicos quanto de cursos de graduação e pós-graduação, licenciatura, bacharelados também. E, por conta disso, o núcleo ele se faz muito importante como setor estratégico da UEMA. E depois eu até vou pedir para o colega passar um pouco um vídeo institucional que a gente fez esse ano. A UEMA completa 20 anos de EAD no Maranhão.
E a UEMA foi pioneira nesse sentido. Mas, passando essas apresentações, gostaria de agradecer realmente a participação de vocês. Então, discutir, como eu já falei, né, essa temática, a importância da educação no setor público, a necessidade... Vocês estão me ouvindo? Tá bom, né? É uma necessidade de uma política nacional para a educação à distância articulada. Então, essas duas redes que surgem como fomentadora da educação à distância no Brasil, isso lá em 2006, no caso da UAB, em 2007, no caso da Rede ETEC, ela surge como uma grande propulsora da educação à distância. No entanto, passados-se 10 anos, muitas coisas aconteceram, muita corrupção veio à tona, muita crise tem assolado as nossas universidades, e, com certeza, esses dois sistemas fomentadores de educação, e a da educação à distância prioritariamente, que a gente sabe que existem outros programas de fomento à educação no Brasil, mas esses dois, para a educação à distância, eles sofreram questões de contingenciamento muito grande. No entanto, através dos fóruns, tanto da UAB quanto da Rede ETEC Brasil, nós temos tentado, de alguma forma, assegurar que essas políticas sejam políticas prioritárias. Conseguimos isso em 2016, para a UAB. A UAB passou a ser, 2016, 2017, né, já nesse novo governo, ele passou a ser política prioritária de governo. Isso significou para a gente um grande ganho, porque o contingenciamento da UAB ela foi muito menor, quase não tivemos contingenciamento, por isso esse novo edital agora, em 2018. No entanto, não foi o mesmo que aconteceu com a Rede ETEC. A Rede ETEC não passou a ser essa política prioritária e todo o contingenciamento aconteceu dentro do sistema Rede ETEC Brasil, não dentro da CETEC, porque os recursos da Rede ETEC eles passaram a ser vinculados agora a um outro programa, que foi o MEDTEC. Diante disso, a gente começou a repensar muitas coisas. Eu lembro, naquela época, o professor Walter aqui presente, ele deve lembrar, a gente ficava na perspectiva, o AB acaba, Rede ETEC acaba, o que vai acontecer desses sistemas, desses programas de fomento? Então, realmente foi uma discussão, e ainda é uma discussão muito importante dentro das instituições, até para que os professores conheçam, para que os professores saibam a realidade do que é esses programas atualmente, porque muita gente é saudosista e vive do passado, né, da época que a UAB liberava trilhões de bolsa para professores, tutores e, enfim, conteudistas, e realmente as universidades teve um boom muito grande na EAD, só que não é a nossa realidade hoje, nem no sistema Rede ETEC, muito menos na Rede ETEC, e na UAB isso não é mais possível, até por conta realmente de uma prioridade que eles estão dando especificamente na formação de professores. E com uma redução de pagamentos de bolsas, de até mesmo custeio. Eu lembro que em 2017 a gente tinha fomento para material permanente na UAB. Então, praticamente todas as universidades recebiam computadores, recebiam, no caso dos institutos e das federais, recebiam também carros, tinha cota para contratação de professores, eu não sei se aqui, com certeza, vocês não participaram dessa época, mas muitos institutos têm professores que são concursados daquela época, por conta de um programa que teve dentro das universidades federais e dos institutos para a contratação de professores para atuar com a educação à distância. Isso não é mais a nossa realidade, né? Mas eu trouxe para mostrar para vocês, a Rede ETEC ela foi instituída pelo Decreto 6.311, de 2007. Esse decreto de 2007, desculpa, em 2011, esse decreto ele foi revogado, e a Rede ETEC, então, ela fica sob a tutela do Decreto 7.589, de 2011. Esse é o decreto que regulamenta hoje a Rede ETEC Brasil. O sistema da Rede ETEC ele foi criado no âmbito do Ministério da Educação, dentro de uma secretaria específica, né, de educação profissional, com a finalidade de desenvolver a educação profissional e tecnológica na modalidade de educação à distância, ampliando e democratizando a oferta e o acesso à educação profissional pública e gratuita no país. Isso realmente foi importantíssimo para a educação técnica e profissional. A gente vai ver
o quanto que a Rede ETEC Brasil, hoje, ela configura como importante dentro do Plano Nacional de Educação, inclusive bastante debatido essa semana lá na Câmara dos Deputados, mostrando os avanços do plano, e dentro desse plano, todas as ações que envolviam o aumento da matrícula, tanto da educação profissional quanto da formação de professores, foi possível através da educação à distância e desses programas. No caso da UAB, ela foi instituída pelo Decreto 5.800, de 2006, menos de um ano mais que a Rede ETEC, também para o desenvolvimento da modalidade da educação à distância, mas para atender a expansão e interiorização de oferta de cursos de programas de educação superior no país, mas em 2 níveis, basicamente, que era a graduação e a pós-graduação. Também temos, dentro da UAB, alguns cursos tecnólogos de nível superior. No entanto, hoje, a aprovação desses cursos dentro da CAPES ela é muito menor. Diante do contexto financeiro, a prioridade tem sido realmente formação de professores, mas temos alguns cursos tecnólogos dentro da UAB. Inclusive, nesse edital 05, era possível se propor alguns cursos tecnólogos também, né, sendo dentro daquela cota de 15% apenas para outros cursos que não formação de professores. Então, só para que vocês tenham uma ideia de como realmente isso surgiu, alguns institutos e universidades estão desde 2006 na UAB, é o caso da UEMA, nós participamos desde a primeira oferta de curso piloto de administração, que foi uma oferta de um curso bacharelado, com uma demanda específica, que era para atender os funcionários do Banco do Brasil, no Brasil inteiro, e a UEMA já estava participando. A Rede ETEC, vocês estão desde o início, né, então, conhece até um pouco mais do que nós, que somos estaduais. Nós somos só tem 2 universidades estaduais dentro da Rede ETEC Brasil, fazendo parte desse programa, que é a UEMA e a Universidade Estadual de Montes Claros, não é isso, professora Lisa? É Montes Claros. Todas as outras instituições ou são institutos federais ou são escolas vinculadas às universidades federais. Então, a UEMA entrou na Rede ETEC em 2011, exatamente após 2011, 2012. Né? O nosso primeiro vestibular foi 2012. Diante disso, como eu falei para vocês, essas são as metas que são hoje atendidas. Eram desafios para o Brasil atender a essas metas da educação, do Plano Nacional de Educação, e a educação à distância ela veio e apresenta resultados. Hoje, quando a gente vê, eu vou trazer alguns dados do INEP 2016, mas desde 2013 já aponta para um avanço muito grande da educação à distância e atendendo a todas essas metas do Plano Nacional. A meta 10, uma meta importante para os institutos, que é a integração da educação de jovens e adultos com a educação profissional. Isso foi possível através da educação à distância. A meta 11, então, creio que isso é bastante discutido dentro dos institutos, mas também dentro das redes estaduais, principalmente das secretarias. A EAD ela tem fomentado a expansão da oferta da educação profissional pública e gratuita. Então, essa meta realmente é uma meta importante a ser discutida, mas, além de tudo, para ser comemorado, porque só foi possível atender em quase 80%, a gente vai ver alguns dados, essa meta por conta da expansão da EAD em todas as universidades, institutos e também dentro das redes estaduais. A meta 12, nós somos muito cobrados pela elevação dessa taxa de matrícula no ensino superior da população de 18 a 24 anos. Essa meta hoje é uma das metas do PNE mais atingida e com resultados bastante promissores por conta da educação à distância. Hoje, a matrícula do ensino superior, ela é muito superior, no caso da educação à distância, ela é muito superior quando comparado com o ensino presencial, mais ou menos em torno de 12%. Isso 12% para a EAD aumenta a matrícula, enquanto que o presencial cai 7%. Então, quando você faz esse desvio, essa curva, e eu vou mostrar esses dados, você vê que há um aumento da matrícula em educação à distância, atingindo e atendendo a meta 12, enquanto que há um decréscimo na matrícula do presencial. Então, é algo que a gente
como instituição pública, deve repensar alguns modelos que realmente hoje são modelos necessários e contemporâneos para a educação. A Meta 15 também é bastante atingida e com resultados promissores através da educação à distância, que é a formação de professores em educação básica, obtida em cursos de licenciatura. Isso bastante atento, bastante hoje atingido principalmente pelos cursos de formação continuada de professores, que são os aperfeiçoamentos e as especializações. A Meta 16, a EAD e a formação em nível de pós-graduação, a ideia é aumentar em 50% a formação de professores da educação básica, com principalmente cursos de especialização, mestrados e doutorados. Então, essa, só para você ver a dimensão que hoje a EAD toma no cenário da educação brasileira. Esses dados, eles são dados de 2013, vou mostrar para vocês também, em 2016, era o que a gente estava falando anteriormente, quando a gente tem a Meta 10 com aumento de matrícula, a gente tem, por exemplo, que em 2008, a gente não tinha praticamente nenhuma expansão da educação no Brasil inteiro, e essa taxa, por região, ela vai aumentando. Em 2013, a gente já tem um percentual de matrícula na educação de jovens e adultos, na forma integral e profissional, em pelo menos as duas grandes regiões que não eram atendidas com essa educação profissional para jovens e adultos, que é a região norte e a região nordeste, né, já um aumento significativo. Quando a gente vê a Meta 11, que é a meta de fomento à educação profissional, pública, né, e gratuita, através dos programas, tanto da Rede ETEC, né, e também alguns cursos tecnológicos que já eram atendidos pela UAB, a gente vê esse boom que teve no país com o aumento da oferta desses cursos profissionais. E aí, aqui, a gente tem, né, quem começou na Rede ETEC lá em 2007, 2008, que foi as primeiras ofertas, né, Júlio? Então, a gente vê o quanto nós tivemos de aumento das matrículas de cursos técnicos no Brasil, na modalidade à distância. Isso significativamente mostrado em 2013, esses são dados do INEP, e que são dados que eu vou mostrar para vocês, eu não tenho dado, infelizmente, nós não temos no MEC dados atuais da Rede ETEC. Os dados que nós temos é 2013 e 2014. Infelizmente, eu vou mostrar os dados mais atuais da UAB, que é do ensino superior, mas da Rede ETEC com matrícula de cursos técnicos, e eu acredito que essas matrículas elas tiveram um decréscimo muito grande em 2015, 2016, foi quando a gente realmente não teve mais editais do MEC, né, para a oferta de cursos técnicos, e, assim, alguns MDIs que eram atendidos através da Bolsa Formação ou do Medtech EAD. Então, esses são dados que eles não são tão atuais, mas que refletem o quanto a educação profissional ela cresceu. A Meta 12 ela também é um dado de 2013, mas esse dado ele configura ainda como 2016, com um aumento significativo nas matrículas no ensino superior, mostrando, então, que houve um aumento significativo nessas matrículas, mas precisamos atentar. E hoje, atualmente, 2018 e até 2040, isso aponta para uma realidade muito maior, que é o aumento das matrículas no ensino superior, através da modalidade à distância, na rede privada. Isso é algo que configura um desafio para a gente discutir dentro dessa política prioritária de fomento à educação à distância nas universidades públicas e que possa garantir essa gratuidade, porque o aumento ele se deu, você vê desde 2004 um aumento significativo nas privadas, há um aumento significativo nas públicas, mas não há comparação desse aumento. Se você pega os dados de 2016, esse número de matrícula nas privadas ainda é muito maior. Há um aumento nas públicas, mas não configura o aumento e, na verdade, não chega próximo ao aumento que se tem nas universidades privadas. Isso é algo que nos preocupa, isso é algo que nos coloca à mercê de uma educação que, muitas vezes, a gente não sabe que qualidade tem, o que essas grandes empresas, o que
esses grandes grupos educacionais. Já temos um grande grupo educacional na América Latina, que está no Brasil com toda a potencialidade. A gente discute hoje, dentro da comissão da CAPES, os mestrados e doutorados à distância, e a gente vê o quanto que ainda estamos discutindo coisas básicas nas nossas instituições, coisas que poderia alavancar a universidade pública, mas que, por conta dessa, talvez, resistência, desse tradicionalismo das universidades públicas, nós não conseguimos avançar. E, com isso, as privadas vão ganhando espaço, inclusive com os nossos fomentos, que são das universidades públicas. Isso é algo que nos desafia e que faz a gente repensar algumas dessas questões. Aqui mostrando em relação à formação continuada, a meta 16, mostra também que houve um aumento significativo na formação desses professores da educação básica, principalmente com a pós-graduação lato sensu. No entanto, o nível de professores sem graduação, ele decai. Muitos professores hoje têm acesso às especializações e começamos a discutir, então, as pós-graduações estrito sensu, através da modalidade à distância, o que vai modificar esse quadro. Porque, se você analisar, nós não temos aumento significativo. Aliás, nós não temos aumento nenhum, estamos muito próximos dessa linha básica, com professores formados, com mestrados e doutorados. Isso eu falo em nível de Brasil, independente da modalidade. O Brasil, em 2017, com o novo decreto de educação à distância, regulamenta, permite os mestrados, os programas estrito sensu à distância. No entanto, ainda não regulamentado, até 2018, o decreto é de 2017, passou-se um ano e não existe regulamentação. A CAPES, há 2 semanas, lançou uma comissão, instituída pela Diretoria de Avaliação dos Mestrados e Doutorados da CAPES, para começar a pensar como vai ser esse modelo de educação, esses mestrados à distância e doutorados nessa modalidade. Então, você vê que não muda, que não atende à meta. O que eu quero chamar a atenção? É que não existe atendimento da meta 16 quando você pensa na formação continuada desses professores para atender a essa demanda de qualificação da educação básica. Em termos de mestrados e doutorados, não. A especialização deu um salto significativo, e esse salto se deu através da modalidade à distância. Certo? Isso não são dados só de EAD, tá? Esses são dados do INEP, do aumento dessa curva de matrícula na educação superior, da educação profissional, da formação continuada, em todos os níveis. E o destaque que eu dou é que esse aumento se deu através da EAD. Isso que eu gostaria de mostrar. Entrando um pouco dentro de alguns dados, e aí eu não quero cansar vocês, mas só deixar vocês muito cientes de que foi esse boom das matrículas dentro da Rede ETEC Brasil, e aí eu falando especificamente desse programa, e dizendo, ratificando a importância de lutarmos e de brigarmos para que esse programa seja um programa prioritário, não porque as universidades precisam de recursos da CETEC, mas porque nós, como fomentadores de uma educação pública, precisamos levar a formação profissional para esse Brasil inteiro, para que haja um desenvolvimento, para que haja... E a gente sabe que existe demanda. O nosso primeiro vestibular da Rede ETEC Brasil, nós tínhamos 6.000 vagas e nós tivemos 50.000 inscritos no Maranhão. Vamos dar o destaque, vamos dar um detalhe para que o Maranhão é um estado muito grande, quando comparado, por exemplo, com Goiás. Nós temos 217 municípios, mas uma extensão territorial que é a segunda do país, só perde para a Bahia. Mas é uma demanda muito grande no Brasil inteiro, independente da região. Então, a Rede ETEC Brasil, ela conseguiu até 2013, acho que o último edital que a gente teve foi 2014, realmente atender uma demanda muito significativa, com matrículas na rede profissional, com cursos técnicos. No entanto, isso não foi dado continuidade em 2014, 2015. Tanto os dados que eu tenho do MEC de 2014, que eu estava falando agora há pouco para a Júlia, são esses dados que configura o número de matrículas de 2,3 milhões no Brasil inteiro, uma quantidade muito grande. Mas, quando a gente compara com o investimento que se teve no Pronatec, olha a diferença do que foi
a formação inicial e continuada, que era realmente o foco do Pronatec, que era a formação através dos cursos FIX. Então, já naquela época, existia um recurso muito alto para os cursos de formação inicial e continuada, contingenciando, assim, a formação de cursos técnicos. Mas, mesmo assim, conseguíamos fazer muito, né, com uma matrícula em torno de 2 milhões de matrículas, né, isso lá em 2014. Então, realmente significativo, mas que 2015, 2016, eu creio que a gente não chega a 100 mil, 200 mil alunos de cursos técnicos à distância nas nossas instituições. Então, se a gente for pensar, 220 cursos técnicos com uma carga horária básica, que a Rede ETEC já nos apontava, mais de 600 cursos de qualificação, então você já vê uma diferenciação muito grande da quantidade de cursos técnicos que eram ofertados e a quantidade de cursos fixos. Acho importantíssimo esse modelo de formação inicial e continuada através dos FIX, mas o que nos mostra a realidade hoje é que isso trouxe um retorno muito pequeno para o Brasil na quantidade de investimento que se teve. Talvez, se tivesse investido mais na formação em cursos técnicos, com o desafio que sempre foi o itinerário formativo, na perspectiva desse aluno sair de um curso técnico e ir para um curso de nível superior, talvez tivéssemos tido realmente um ganho muito maior. Isso, só para trazer para vocês em curiosidade, também é um dado do MEC, que aponta principalmente os institutos, como eu falei para vocês, dentro dessa rede, basicamente 80% são institutos federais, né, mais 8%, 10% aí de universidades vinculadas, escolas vinculadas, e somente 2 universidades estaduais, e algumas redes estaduais também, que participam da Rede ETEC. Então, mas só para vocês verem a distribuição e a quantidade de polos, que cresceram nesse âmbito da Rede ETEC Brasil de 2005 para 2016. Então, só para vocês terem uma ideia, no Centro-Oeste, houve um aumento de quase 79... deixa eu ver aqui se é isso mesmo. A Rede Federal está presente em 805 municípios brasileiros, por meio de campi, com cursos presenciais de Polo EAD. São 76 municípios na região Norte, 276 na região Nordeste, a gente consegue ver realmente, 229 no Sudeste, 155 no Sul e 79 no Centro-Oeste. Esses os polos atendidos pela Rede ETEC em 2016, né? Mas que já configura uma distribuição muito maior, um boom muito maior da oferta de cursos técnicos até 2016. Se a gente fosse fazer um mapinha agora de 2018, a gente ia ver que muitos desses polos da Rede ETEC estão realmente sem atendimento, não estão ativos, até alguns já até desvinculados, né, sem ofertas nenhuma. Então, realmente foi um fomento muito grande que se teve até essa época. E aí eu achei interessante, esse é um esqueminha que, só para mostrar, e a gente talvez discutir depois, alguns desafios para as políticas públicas em EBT, que esse é um esquema do MEC, que ele já aponta alguns desses desafios, e que são desafios daquela época, 2013, 2014, mas que são desafios também atuais. E que talvez o maior desafio não é conhecer esses desafios, mas saber o que fazer com eles e como pensar esses desafios dentro das nossas instituições. A avaliação da EBT, o aumento das matrículas no ensino à distância, através da Rede ETEC, ou através de esforço próprio das instituições. A certificação profissional é um desafio ainda para a gente pensar. Sei que alguns institutos já fazem, nós trabalhamos com certificação profissional, algo que tem dado um resultado muito interessante para a gente, inclusive para minimizar a evasão dos cursos técnicos. Então, o aluno que não consegue finalizar todo o curso dele, os nossos cursos são modulares, então a gente faz a certificação modular, e esse aluno que passou no primeiro, segundo, terceiro módulo, ele recebe essa certificação intermediária. O itinerário formativo, ainda é um grande desafio, né, principalmente quando a gente pensa na qualificação disso para cursos superiores, ou seja, um curso de FIC, tendo a possibilidade desse aluno aproveitar para o curso técnico e, consequentemente, para o curso superior. Hoje, a resolução
que nós temos, a portaria não permite isso, mas é um desafio a ser discutido e pensado nas nossas universidades e até levantado dentro dos nossos fóruns como uma possibilidade de uma discussão maior no MEC e nas secretarias responsáveis por pensar isso. O estímulo ao empreendedorismo é algo que nos desafia dentro dessa política da Rede ETEC. Nós estamos formando, ou já formamos, muitos técnicos, mas para atuarem ou para trabalharem com serviços terceirizados. E, na verdade, a gente tem um desafio muito grande, isso não é só no ensino superior, no cursos técnicos, mas principalmente no ensino superior também, pensar esse aluno como um aluno empreendedor do seu conhecimento, de não sair das universidades com formação técnica, licenciatura, sem pensar nesse modelo de empreendedorismo. Porque o Brasil ele só vai desenvolver isso, eu tenho plena convicção, quando nós estivermos formando os nossos alunos autônomos, dentro dessa perspectiva de autonomia, mas principalmente desse estímulo a ele empreender, a fazer da formação dele algo que não dependa de concurso, de serviço público. Então, esse é um desafio. Nós experimentamos isso na nossa universidade, nós temos essa disciplina como disciplina obrigatória em todos os cursos técnicos, estamos tentando colocar no currículo dos cursos superiores, que é a disciplina de empreendedorismo. Então, tem duas disciplinas que são disciplinas obrigatórias, além da EAD, mas que é ética profissional e empreendedorismo. Todos os alunos dos cursos técnicos e tecnólogos nossos, eles têm essa disciplina obrigatória no currículo. Trabalhamos seminários, trabalhamos toda uma perspectiva de realmente fazer esse aluno entender o que é empreendedorismo. Não é aprender conceitos, mas é aprender na prática, e nós temos bastante resultados disso, né? Então, isso é algo... E a educação de jovens e adultos também, pensando nessa perspectiva da formação profissional, creio que isso hoje também é uma realidade no Brasil. Eu vi algumas experiências em Portugal e na Espanha, que eles trabalham muito com a formação profissional de jovens e adultos, e tem dado um resultado excelente. A gente precisa, talvez, repensar e trazer essa realidade mais para o nosso dia a dia. Eu sei que tem um projeto lá da CETEC, né, Júlio, que está trabalhando uma formação, não sei se é uma especialização, mas é alguma coisa nesse sentido da formação profissional, uma especialização, né, para a educação de jovens e adultos, e eu creio que é um desafio interessante para a gente repensar. Então, diante de todos aqueles desafios, eu vou deixar esse material para vocês, mas eu trago mais para a gente discutir realmente que esses desafios são desafios que não é, talvez, do MEC da CAPES. Talvez a gente precise até de fomento para isso, mas também são desafios que a gente precisa discutir no nosso dia a dia, dentro das instituições públicas. E aí eu estou falando especificamente de cursos técnicos profissionalizantes, né, dentro dessa política de EBT. Mas esses desafios eles devem reger as nossas políticas, talvez acadêmicas e institucionais, né, quando a gente pensa na institucionalização da educação à distância. Então, eu só destaquei dentro daquele esquema, alguns que eu acho importantíssimos para se pensar dentro da EBT, que é a implantação e certificação profissional e o reconhecimento de saberes, né. Nossos alunos eles têm essa formação realmente dentro de uma qualificação de certificação, mas a gente não aproveita isso. Então, esses alunos eles saem dos cursos sem terem reconhecido, por alguns motivos, são vários os motivos da evasão. A gente sabe que dentro do curso à distância, os atores que fazem parte da evasão são muito grandes, né? Mas a gente tem que pensar como esse aluno como a gente pode reconhecer, né, e certificar esse profissional que teve a sua atuação em algum momento do curso. Eu não sei como que isso acontece, nós não temos a experiência dos cursos técnicos presenciais, né? Nós somos uma universidade, e como universidade nós não temos o curso presencial. Nós, na verdade, inovamos dentro da universidade com a oferta de cursos técnicos EAD, porque até então a universidade não tinha formação para cursos técnicos. Então, foi realmente um desafio para o EMA naquela época, mas nós não conhecemos a realidade dos institutos no sentido de saber os problemas inerentes a esses desafios, né, que é a implantação de certificação profissional e reconhecimento dos saberes. Promover a oferta nacional do itinerário formativo, acho que isso já tem sido bastante discutido, mas precisa ser aprimorado, inclusive com
modelos para ser levados e discutido no âmbito da CETEC. Acho que isso é importantíssimo, ainda mais nesse contexto que a gente tem de contingenciamento do fomento da EAD dos cursos técnicos. Então, estimular a aprendizagem ao longo da vida, via as ofertas encadeadas de cursos profissionalizantes, estruturando esse itinerário. Cursos fixos, os alunos poderiam aproveitar para cursos técnicos e tecnólogos, e eles terem uma formação consolidada dentro da política de EBT. Expandir a educação profissional à distância, né, ampliando a utilização de estratégias pedagógicas inovadoras, que requeram diferentes níveis de presencialidades nos cursos de EBT. Eu acho que muitos de quem já faz curso técnico à distância trabalha com isso, mas talvez esse estímulo e essa forma de expandir a educação profissional, ela passa muito pelo interesse dos nossos gestores em entender que é um modelo, uma modalidade de educação que permite à educação atender metas importantes da educação no Brasil. Então, creio que essa expansão ela não pode ser pensada somente quando nós temos fomento. Nós temos que pensar isso como políticas institucionais, né, dentro dos nossos campos, dentro das nossas universidades, das nossas diretorias. Estimular a formação continuada de trabalhadores por meio de curso à distância. Né, o profissionário ele surge aí com essa ideia também, mas talvez deixo como desafio a ideia de se pensar o profissionário institucional, digamos assim, né, dentro dos institutos, dentro das nossas instituições. Implantar o Sistema Nacional de Avaliação de EBT é algo que hoje eu sei que é muito discutido dentro ou pelo menos passa por algumas discussões no CONIF. Isso também nos remete a pensar essa qualificação, esses padrões de qualidade dos nossos cursos técnicos, né, principalmente quando eu falo de CONIF dos institutos, e a Bruem no âmbito e na necessidade de fazer a educação técnica também dentro dos estados, até dando um apoio muito grande para as secretarias estaduais, ela começa a discutir alguns desses aspectos também. Estimular a articulação entre as instituições, né, de EBT e o setor produtivo, acho que é um grande desafio, acho que é uma grande perspectiva para quem faz cursos técnicos profissionalizantes, ou seja os FIX, seja os cursos técnicos, seja os tecnólogos. Essa parceria com as instituições privadas, ela realmente tem trazido um retorno muito forte para as universidades. Acho que é um caminho que deve ser trilhado, é um caminho que já iniciou, mas assim muito lento, precisa ser melhor pensado e melhor fomentado isso nas nossas instituições. Essa parceria é realmente importantíssima com o setor produtivo. Bem, dentro da Rediatec, né, elenquei esses desafios para a gente conversar e para a gente discutir. Na Universidade Aberta do Brasil, me sinto talvez mais à vontade para falar, até porque estamos na Universidade Aberta do Brasil desde o início, conhecemos os pontos altos e fracos, conhecemos as fragilidades da CAPES no fomento dessa modalidade e desse programa. Temos hoje uma responsabilidade muito grande de estar como presidente do Fórum Nacional, hoje com quase 130 instituições públicas, né, fazendo parte desse grande fórum, e desse fórum que tem realmente sido importantíssimo para fortalecer a Universidade Aberta do Brasil. Então, a UAB, não sei o que aconteceu aqui, diretoria de formação, mas, enfim, dentro da CAPES, existem alguns programas dentro de duas diretorias importantes, que é a DED, Diretoria de Educação à Distância, e a Diretoria de Educação Básica, hoje sendo gerida, as duas, pelo professor Carlos Lenusa. Até então, Carlos Lenusa era diretor somente da Diretoria de Educação à Distância, e desde 2017, final de 2017, assume a Diretoria de Educação Básica. Isso, para a UAB, foi muito importante, porque algumas políticas da DEB, de Educação Básica, elas se confundiam com alguns objetivos que também era da DED, né, da Educação à Distância. Então, hoje, nós temos um único diretor, e, sob a tutela e responsabilidade dessas diretorias, pensar programas, né, e existem esses programas dentro da CAPES, eu destaquei a Universidade Aberta do Brasil, os mestrados profissionais para qualificação de professores da rede pública de educação básica,
2 programas que são diretamente ligados à DED, mas, além disso, alguns outros programas que foram apresentados em 2018 já, né? Programa de Residência Pedagógica, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, e o Plano Nacional de Formação de Professores, o PAFOC, que está passando por uma reestruturação. Isso já é ligado à DEB, Diretoria de Educação Básica. Mas, se a gente for colocar no âmbito do que é atender as políticas do Plano Nacional, a gente vai ver que todos esses programas eles estão interligados e que hoje a UAB, através, inclusive, da sua expansão de vagas e a quantidade de polos no Brasil inteiro, atendem e estão relacionados a essas políticas, a esses programas. Então, a CAPES apresenta esses programas. Nessa perspectiva, a UAB ela oferta cursos superiores por meio de educação à distância. Esse dado ele já está desatualizado, é o dado de 2000 do edital 75, são 106 instituições públicas. Na verdade, hoje nós temos 130, com a entrada de quase 25, não sei ao certo, de institutos federais que passaram a fazer parte da UAB a partir agora de 2018, no caso, né, do Instituto Federal de Goiás e o Goiano, os 2 institutos de Goiás, né? Então, essa quantidade de instituições públicas, na verdade, chega a 130 instituições hoje. Então, realmente, um sistema muito grande, um sistema hoje com uma capilaridade, com o potencial de capilaridade da expansão, tanto o ensino superior quanto a formação continuada, muito grande. A quantidade de polos também chega a quase 850 novos polos, né? Antes 770, e com um crescimento muito grande de polos associados, principalmente. A finalidade é a formação inicial e continuada desses professores da educação básica, assim como os dirigentes, gestores e trabalhadores da educação do Estado, quando a gente pensa que, dentro da UAB, a gente tem um programa muito importante para a formação de gestores, que é o PNAP, o Programa Nacional de Gestão Pública. Então, também é objetivo da CAPES a formação desses gestores. Eu trouxe aqui só para mostrar para vocês, quando a gente fala dessa capilaridade, da importância da UAB no Brasil, e, por isso, talvez não foi tão difícil convencer o ministro da Educação à época que esse programa deveria ser, sim, um programa prioritário do governo. A gente teve, em 2014, um edital muito complexo, no sentido de que as vagas foram lá, atendidas, deferidas, mas o edital não saía, porque, nesse momento, existia uma crise política muito grande no país e não conseguia liberação do recurso, que já tinha sido liberado, né, na LOA de 2013. Com isso, esse edital 2014, os nossos alunos só foram para as universidades em 2016, final de 2016, e início de 2017 foi quando a gente colocou os nossos alunos desse edital, ou seja, quase 3 anos, um edital na praça. Então, quem passou por isso, na verdade, é o edital mais conhecido no Brasil. Quem perguntar edital 75, todo mundo sabe o que significa. Porque, realmente, foi um momento de crise dentro da UAB. Porque nós tínhamos alunos, inclusive, muitas universidades com vestibular feito, e não tinha fomento, a CAPES não conseguia repassar o fomento, porque o fomento estava totalmente contingenciado no Ministério. Então, foi um momento bastante difícil, mas um momento que a gente conseguiu passar, mas esses dados eles mostram o quê? O edital 75, nós tínhamos 250 mil vagas, né? Dessas 250 mil vagas, no edital 75, foram deferidas, ou seja, cursos e vagas que seriam ofertadas no Brasil para 205 mil cursos e ofertas no Brasil todo, das 250. Então, praticamente 40 mil ficou de fora, aí, né, 45. Dessas vagas deferidas, nós tivemos 57% dessas vagas eram licenciaturas. O edital ele previa que 75% fosse licenciatura, mas conseguimos atingir 57%. Pós-graduação, 43%. Vagas nas áreas da educação, totalizando 131 mil, porque ele soma a graduação e a pós-graduação, que é ligada à formação de professores. Licenciatura, 44 mil. Especialização, 20%. Vagas na área de gestão pública, porque nesse edital também atendia ao PNAP.
19% total, sendo 6% de bacharelado e 13% de especialização. O PNAP ele tem tanto um curso de bacharelado quanto um curso e 3 cursos de especialização. Vagas em outras áreas, que aí é o que eu falei para vocês. Também os tecnólogos eles foram atendidos nesse edital. Né? Um percentual muito pouco, você vê ali 3%. Mas essas vagas outras significam fora da área de formação de professores e de gestores públicos. Então, são cursos que, bem, alguma instituição teve o interesse de fazer um curso tecnólogo em segurança no trabalho. Está totalmente fora, dentro da gestão, e está formação de professores. A CAPES também, ela aprovava e fomentava, nesse edital 75. Especializações em diversas áreas, alguns bacharelados também em áreas diferentes, vou já adiantar. E, nesse total de 205 vagas, eu vou mostrar para vocês, antes de mostrar para vocês, essas vagas todas elas foram distribuídas assim, entre estaduais, federais e institutos. As federais realmente foram as grandes, sempre, né? Tivemos uma quantidade muito maior de universidades federais, e, com isso, o número de vagas. As estaduais e os institutos, sempre uma quantidade muito menor, agora a gente até acredita que vai ter uma quantidade maior. Mas, mostrando para vocês que... Não sei cadê a tabela daqui. Mas eu ia mostrar para vocês que, em 2015, daquelas 205 vagas que foram deferidas em 2014, 2015, 2016, apenas 70 mil vagas foram colocadas ativas nas instituições. Isso por reforço próprio, porque as universidades não tinham recurso da CAPES. Só passou a ter em 2016. O que isso significa? Que, realmente, o fomento, hoje, ele é imprescindível para a gente ativar essas vagas dentro das universidades. No entanto, a perspectiva de trabalhar a questão do esforço próprio, dentro da perspectiva da institucionalização da EAD, hoje ela se torna imprescindível. A gente fez um relatório onde a gente tem um resultado que mostra que 70% das instituições hoje que oferta curso à distância só oferta porque tem fomento da CAPES. Se tirar o fomento da CAPES, as universidades não têm como fomentar a educação à distância. Esse é um desafio que a gente precisa pensar, essa é uma discussão interna que a gente precisa estar articulado, mas mostrar também que existem, dentro desses desafios, algumas coisas que nós temos conseguido. E aí eu tenho orgulho de dizer que é via Fórum da Universidade Aberta, que tem sido fortalecido com os coordenadores UAB, que é o edital 75, apesar dos 75 mil alunos só que foram beneficiados lá em 2015, nós fechamos 2018 com 205 alunos beneficiados. Então, aquelas vagas deferidas lá em 2014, a CAPES conseguiu ativar todas elas em 2018, e nós temos, no Brasil inteiro, o fomento de 205 mil alunos estudando, né, com o fomento EAD. O edital 5, que saiu em março, a perspectiva de novas turmas agora em agosto de 2018, mas o grande boom disso em 2019. São mais 100 mil vagas, né, fomentadas pela CAPES, totalizando quase 300 mil alunos fomentados pela Universidade Aberta do Brasil. Isso é interessante, isso é importante, mas isso ainda é pouco, diante da necessidade que nós temos de fomento e de expansão da matrícula na educação à distância. Os recursos orçamentários de 2018 fecharam em quase 260 milhões, isso para ativar esses alunos e fazer com que esses alunos estejam ativos em todas as universidades públicas com recursos nos seus caixas. E eu não sei se eu trouxe de 2019, trouxe. A projeção para 2019 são 105 milhões para custeio das atividades, totalizando 315 milhões com as bolsas. Isso para as ofertas que vão sair agora do edital número 5. Certo? Os riscos e gargalos disso. Né? Isso é apresentado, inclusive, pela CAPES. E a gente deixa muito claro para todas as universidades. O contingenciamento orçamentário, bem como o atraso desses desembolsos. Não aprovação da dotação orçamentária da PILOA 2019, isso pode comprometer
a projeção de 2019, não de 2018. A dificuldade de execução por parte das IES de orçamentos disponibilizados. Isso é uma questão que dá uma palestra e que talvez até mais tarde, Júlia, a gente possa discutir isso junto com os institutos, via Fórum AB. Porque uma das grandes dificuldades hoje é a execução orçamentária, a execução financeira desse recurso que é repassado para as instituições. Então, as instituições recebem o recurso, e no caso das federais e institutos, eles têm um prazo para isso, que acaba necessitando que se tenha um planejamento estratégico muito bom para a execução desse recurso, porque, senão, realmente, você chega no início do ano, no final do ano, sem nenhum recurso, ou então com um saldo que você tem que devolver muito alto para a CAPES. Isso é um dos grandes problemas enfrentado pela CAPES por muito tempo. Vamos lá ver o que a gente finaliza com esse cenário atual. E aí foi o que eu pedi para a Júlia. Poderia finalizar ali a minha apresentação, trazendo essa realidade, né, tanto da Rede ETEC quanto da Universidade Aberta do Brasil. Mas eu até pedi permissão para ele, para que a gente pudesse pensar esse cenário atual da EAD, vamos tirar um pouco o foco do fomento no sentido, não esqueçamos a EAD, a Rede ETEC e a UAB, mas vamos trazer alguns desafios que são desafios nossos e que precisam realmente ser pensados como um modelo de ressignificação da educação. Isso em todos os níveis, né? Técnico, profissionais, superior, enfim. A ampliação dessa oferta, a qualificação talvez seja o mais importante dessa oferta, pensar modelos que sejam talvez não grandes, muito grandes, 10 mil vagas, mas uma quantidade menor de vagas, mas com uma qualificação melhor, e aí isso nós estamos experimentando na Abruem, via Câmara de EAD, nós temos uma rede muito forte entre as estaduais que conseguem se consolidar para qualificar essas ofertas de modo de mobilidade de discente, de disponibilização de material didático, enfim, de toda... Eu acabei não trazendo esse modelo da Câmara de EAD, que eu acho importantíssimo para ser trabalhado no âmbito dos institutos, das federais também, mas essa qualificação profissional ela é importantíssima. O uso dessas tecnologias como mecanismo de inserção educacional, não só usar por usar as tecnologias, mas usar de forma que ela possa qualificar esse processo de formação dos nossos alunos, fazer com que esse empreendedorismo que a gente falou anteriormente dos nossos alunos, eles possam passar por essa formação do uso das tecnologias digitais, de informação e comunicação, é algo que a gente tem vivenciado fora do Brasil, em outros países, tem se trabalhado muito essa formação, mudando metodologias, e não só usando tecnologias por usar. Então, são modelos que realmente fazem a gente repensar as nossas metodologias, pensar uma nova era para a educação à distância no Brasil. A convergência do ensino presencial e à distância também, acho que daria uma outra palestra, mas talvez seja importante pensar o que será presencial no futuro, o que será à distância. Quando a gente pensa que essa convergência hoje ela já se faz imprescindível, nós precisamos qualificar os nossos cursos presenciais com o uso da mediação tecnológica e precisamos fazer o contrário, levar para o nosso à distância as práticas, a qualificação profissional, enfim. Essa convergência hoje ela é importantíssima, pensar esse modelo híbrido, a reformulação curricular com metodologias ativas e novos conceitos de participação do discente, atuação integrada de ofertas de cursos superiores para a promoção da mobilidade discente interinstitucional via EAD, isso a gente já está fazendo através da Câmara de EAD, é algo que é muito propulsor, isso foi, inclusive, muito bem aceito, né, Walter, pelos nossos reitores. Estamos numa discussão ainda com os pró-reitores de ensino e de graduação, mas é algo que vai alavancar a ideia de novos modelos educacionais dentro das instituições. Redefinir os esforços docentes, né, frente ao potencial de uma educação híbrida, o que vem a ser esse esforço docente, o que esse professor ele deve repensar, e também a instituição em relação a ele, é algo que realmente precisamos nos debruçar para discutir institucionalmente. A profissão tutor, como reconhecimento desse profissional, isso já é uma exigência até mesmo para o reconhecimento, para o credenciamento das universidades. Eu creio que vocês vão passar por isso, né, Júlio? Pelo um credenciamento, ou vocês já têm? Então, as universidades que estão entrando agora
para a educação superior, ela precisa passar por um credenciamento, e uma das exigências é que esse tutor ele já tenha um reconhecimento, não só o tutor, mas todos os profissionais que atuam na EAD, dentro dos PDIs, do PPC, do PPI das universidades. É algo que o próprio Conselho Nacional de Educação já exige, né? E a gente ainda está caminhando nesse sentido. E políticas públicas de valorização desse profissional também é um grande requisito. Nova forma de trabalho nos polos, também daria uma outra apresentação, mas pensar o polo não só como um polo que o aluno vai lá usar o computador, mas um polo que possa servir como atividades acadêmicas, onde ele pode desenvolver pesquisa, extensão, que ele possa desenvolver o ensino na perspectiva de seminários, de práticas. Então, esse é um modelo interessante que se pensa para a extensão desse polo, né? E eu fico feliz quando eu vejo os institutos usando muito dos seus campi para serem polo associado, porque essa é uma dinâmica que já tem dentro das instituições, e quando a gente leva esses alunos para dentro desses polos associados, isso é muito mais fácil, de você criar um novo polo e pensar todo esse modelo, né, que já é acadêmico. Então, esse é também um desafio que se apresenta na atualidade no cenário da EAD. O financiamento da EAD, já falamos muito sobre isso, mas é importante destacar o reconhecimento da autonomia acadêmica na gestão do ensino à distância, principalmente através do financiamento de natureza de cada curso. É pensar realmente o curso EAD da nossa instituição como um fomento e como uma visão desse financiamento institucional. Eu sei que isso é algo que já está sendo até... tira o chapéu, os institutos já têm trabalhado muito melhor isso do que as próprias federais, né? As estaduais, ela entra num outro contexto de financiamento. Aqui vocês recebem o recurso através na matriz, né, Júlio? E, com isso, quando você coloca essa realidade da EAD para receber o custeio via aluno, independente dos programas, né? Não estou falando que os programas não deixem de existir, estou dizendo que a luta deve ser para que aumente esse financiamento para o custo aluno, principalmente considerando os novos alunos que estão entrando, que são os alunos da EAD. Então, as estaduais não, porque as estaduais ela recebem um recurso não via matriz, né? Então, por exemplo, a nossa universidade, o reitor ele destinou um recurso específico para cursos à distância. Então, não é dentro de uma matriz, mas é dentro de um fomento específico para... A gente tem 3 cursos tecnólogos que são fomentados pela universidade. Então, é nesse aspecto que eu falo que essa autonomia deve ser reconhecida e dotar IES de infraestruturas físicas e com pessoal que atue na área de EAD. Eu acho que, já finalizando, a gente tem esse desafio, mostrando principalmente, talvez o que seja mais... que eu gostaria mais de mostrar nessa última etapa dessa apresentação, que esse processo de estabelecimento de políticas nacionais prioritárias para a EAD, ela vai para além dos órgãos de fomento, né, desses sistemas de fomento, através de programas, porque o nosso receio é que esses programas eles deixem de existir por algum motivo e que as universidades passem a não ofertar mais cursos à distância, e, com isso, a gente tenha um decréscimo de matrículas e decréscimo na expansão do que a EAD já faz hoje, né, na democratização da educação. Então, talvez seja importante pensar esse modelo como otimizar recursos e formas de flexibilização do currículo, através de uma educação híbrida, volto a falar, pensar realmente um modelo diferenciado, em que daqui a pouco a gente não sabe o que é aluno à distância, o que é presencial, mas que a gente tem aluno da instituição sendo fomentado e tenha prioritariamente uma oferta de qualidade através da intermediação tecnológica, a realização de consórcios para a oferta desses cursos em rede. Isso é algo importantíssimo, é algo talvez que seja o mais interessante. É eu, por exemplo, ofertar um curso lá do Maranhão, da UEMA, aqui para o Instituto Federal, e esse consórcio, não só com institutos, mas com várias instituições no Brasil. Por quê? Porque eu já tenho o know-how daquele curso. Por que o Instituto Federal vai precisar desembolsar e fazer um novo curso com material, investir recurso, se uma universidade ou um outro instituto pode ofertar esse curso? Então, com isso, a gente não vai deixar de fazer o que é nossa missão, que é promoção da expansão das ofertas e das matrículas de curso EAD.
Realização de cursos online ou através de MOOCs para o desenvolvimento de cursos de aperfeiçoamento. Isso é alguns dos desafios e dos caminhos que eu acho que as IES devem seguir adiante. Eu trago um pouco do que, mostrando para vocês o que a gente já está fazendo através da plataforma aberta da UEMA, hoje com 26 cursos, eu acho que é isso, 26 cursos, 52 países participando, e só para vocês terem uma ideia, né, dessa dinâmica que a gente fala da expansão. Quase 200 mil inscritos em cursos, e aí são cursos todos de formação inicial e continuada, ou cursos de aperfeiçoamento, ou cursos de curta duração. Em 2019, nós queremos lançar a primeira pós-graduação totalmente aberta e gratuita. É fácil, professora Ilka, fazer isso na universidade? Não. Temos uma resistência enorme. Mas nós temos que pensar, talvez, uma nova perspectiva dessa educação à distância no Brasil. O que outros países já fazem, e fazem com qualidade. Então, nós temos só cursos de curta duração, 60, 80 horas, temos um curso de 120 horas. Mas o que eu quero dizer para vocês, a gente tem uma experiência com a Universidade Estadual de Goiás, que os alunos da Universidade Estadual de Goiás, eles fazem uma disciplina, que é a disciplina de empreendedorismo, na nossa plataforma de cursos abertos. E a Universidade Estadual de Goiás, ela reconhece essa disciplina como uma disciplina necessária para a formação desse aluno, que está dentro do Núcleo Livre, não é isso, Walter? Núcleo Livre. Então, são esses adereços à educação à distância que nós pensamos que seja importante pensar também nesse cenário atual. Então, fica aí o endereço, né, da nossa plataforma, para quem tiver interessado. Aqui alguns cursos, mas são 26 cursos em áreas diversas. E, finalizando, eu queria deixar eu acho bem interessante esse pensamento do professor Antônio Nova. Ele falou um pouco sobre isso no simpósio lá no Maranhão, e ele diz assim: as universidades, elas não são apenas universidades, elas são instituições centrais na vida das sociedades contemporâneas. Então, quando a gente vê tudo difícil, quando eu saio de uma discussão com os meus pró-reitores que não querem avançar, não querem fazer mais cursos à distância, não querem aprovar os cursos à distância, aí eu venho para cá e penso que é exatamente isso. Nós estamos ainda muito centrados dentro do acadêmico, do que é tradicional dentro das nossas universidades, enquanto que quem está lá fora, a sociedade, ela quer outra coisa da universidade. Então, finalizo falando isso, né, que são instituições que elas devem ser imprescindíveis na vida. Antônio da Nóvoa. Tem um S a mais. E agradecer, mais uma vez, aqui estão os meus contatos, e a gente pode, talvez, não sei se eu tenho mais tempo para abrir alguma discussão, mas fico à vontade para vocês podem ficar à vontade para a gente discutir um pouco mais a temática. Muito obrigada.